Olá para quem nos acompanha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Olá, olá, é muito bom estar aqui de novo. E o objetivo dessa nossa análise aprofundada de hoje é explorar um texto assim fascinante, E denso, né? muito denso. É um material bastante provocativo chamado A Liturgia do Sacrifício, do altar à vida eterna. E a nossa grande missão aqui, para quem nos ouve e quer, entender um pouco mais sobre a evolução das práticas religiosas, é compreender como esse conceito de sacrifício dentro do culto foi se transformando. Ou até se diluindo, dependendo do ponto de vista. Exatamente. Se diluindo ao longo dos séculos. Porque é um material cheio de história, de teologia e misticismo. Ele meio que força a gente a olhar para umas atitudes muito cotidianas com uma lente completamente nova. Totalmente nova. E para começar a desenhar esse cenário, a gente precisa voltar no tempo. Sim, dá um salto histórico. Isso, olhar para um contraste gigantesco que o autor apresenta logo de cara. O material nos leva direto para a igreja primitiva. Aquela época pesada. Exato. Estamos falando daquela época em que cristãos como Santo Inácio de Antioquia literalmente arriscavam as próprias vidas nas catacumbas. Lugares escuros, úmidos, escondidos. Sim, e eles encontravam na Eucaristia, celebrada em absoluto segredo e sob ameaça constante de morte pelo Império Romano, a força para enfrentar o martírio. Era uma questão de vida ou morte, literalmente. Literalmente. E é justamente esse passado extremo que o documento usa para jogar uma luz bem implacável sobre a nossa realidade contemporânea. É um ponto de partida brilhante. Porque cria aquele choque, né? Exato. Estabelece um contraste que carrega uma ironia quase trágica. A análise levanta um paradoxo central muito forte. Pensemos no seguinte: hoje existe uma liberdade de culto em grande parte do mundo que aqueles primeiros cristãos não poderiam sequer sonhar. Não tem mais soldado romano na porta da igreja. Não é preciso se esconder no subsolo para celebrar a fé. No entanto, o argumento central da obra é que essa mesma liberdade, essa facilidade irrestrita de acesso, acabou nos empurrando para um risco gravíssimo. Que é o da banalização, certo? Exatamente. O risco de tratar o espaço sagrado e a liturgia com uma superficialidade alarmante. A tese é que, ao perdermos aquele risco físico iminente, parece que perdemos a gravidade espiritual da coisa. A reverência se perdeu no conforto. Perfeito. O conforto tomou o lugar do sacrifício. E o que a gente vai destrinchar hoje é o diagnóstico que o texto faz dessa banalização e o caminho prático que ele propõe para reverter isso. Não que a ideia seja voltar para as catacumbas. Não, claro que não. Mas resgatar aquela postura interior e exterior de quem sabe que está diante de algo monumental. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque o material não fica lá voando na teoria. Ele desce para a realidade mais palpável possível. Ele vai direto no calo da sociedade moderna. Vai mesmo. E aborda desde a forma como as pessoas se vestem até os minutos depois que o rito termina. E a primeira grande provocação gira em torno do que o autor chama de estética do sacrifício. Que foca diretamente na famosa roupa de missa, né? Isso. Tem um alerta super severo sobre o nosso vestuário moderno, apontando o dedo para esse nosso hábito de priorizar o conforto acima de tudo. O texto cita roupas consideradas inadequadas para o espaço sagrado. Bermudas, blusas de alça, roupas de ginástica. Pois é. Mas aqui eu quero fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Fique à vontade. Isso não corre o risco de afastar as pessoas? Porque, pensa bem, num país tropical como o Brasil, ou alguém que vem direto de um dia exaustivo de trabalho num calor de 40 graus. É uma objeção muito comum. Essa pessoa não poderia se sentir julgada. Afinal, a justificativa principal é o clima? Exigir um código de vestimenta não sou um pouco como, um preciosismo estético? É a objeção mais natural que existe. E as fontes antecipam exatamente esse questionamento. O que a gente precisa entender aqui não é a regra pela regra. Não é um desfile de moda. Exato. O autor não propõe um elitismo de vestuário. O texto nos oferece uma regra de ouro mental. É uma imagem com um peso emocional enorme. Qual seria a imagem? A sugestão é que a pessoa, antes de sair de casa, se faça a seguinte pergunta:
Nossa Senhora usaria esse tipo de roupa ou aprovaria esse traje estando de pé ao lado da cruz vendo o próprio filho morrer? Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Muda, né? Porque o argumento fundamental é que a liturgia católica não é só uma lembrança de um evento passado, é a atualização daquele exato momento do Calvário. Então a roupa reflete a consciência de onde você está. Sim, vestir-se com decoro, mesmo num calor absurdo, não é uma regrinha de etiqueta, é o mínimo de sacrifício exigido de quem sabe que está diante do ápice do sofrimento e da redenção. É abrir mão da própria conveniência. Voluntariamente, em respeito à magnitude do que está acontecendo ali. Na visão do texto, o sacrifício começa na própria pele, Aceitando um pequeno desconforto térmico. por um bem maior. Nossa, essa imagem realmente vira a chave. A pessoa deixa de focar no próprio bem-estar e passa a pensar no significado do ambiente. E se a gente for ver, essa busca pela conveniência com a roupa reflete diretamente no comportamento lá dentro. Com certeza. A crítica não para no guarda-roupa. Não para. O texto dá um mergulho no que eles chamam de comportamento de cinema. Eu confesso que eu ri de nervoso lendo essa parte. É de rir para não chorar. Sim. Onde foi que a sociedade começou a confundir um culto com um show de entretenimento? O material cita um exemplo que, assim, beira o surreal. Alguém que levou pipoca para comer dentro da igreja durante o rito. Pipoca. No meio da liturgia, pipoca. E além disso, falam de bonés, pessoas mascando chiclete, conversas paralelas. Como se estivessem na sala de casa. Ou no cinema mesmo, aguardando para ser entretido na poltrona. E não como um participante de um mistério milenar. O que é fascinante aqui é a precisão com que o texto conecta esse comportamento de consumidor de entretenimento com a destruição do rito. A sobriedade vai pro ralo. Sim, e a sobriedade é inegociável nessa perspectiva. E veja bem, essa crítica não é só para quem está sentado no banco. Sobra para quem conduz também. Sobra. O documento pontua que se deve rejeitar firmemente a inserção de elementos que transformem o culto em espetáculo. Tipo o quê? Músicas seculares adaptadas, ritmos que convidam a palmas festivas no momento errado. A tese é muito clara. Quando a liturgia tenta imitar um show de auditório para parecer relevante para o mundo moderno, ela destrói a própria natureza. Porque o sacrifício não é uma festa de aniversário. Exato. É um ato de entrega. Demanda reverência, foco, silêncio interior. Ao transformar o sagrado em espetáculo, a gente anestesia a capacidade humana de perceber o transcendente. A sobriedade não é tristeza, então? De forma alguma. É o respeito natural diante de algo grandioso demais para ser tratado com palmas ritmadas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque depois de falar da roupa e do cinema, o foco muda para o coração, a mística interior. Essa é a parte mais profunda. O texto argumenta que de nada adianta a roupa perfeita e o silêncio absoluto se a mente da pessoa está orbitando em outra galáxia. Eles falam do perigo das mãos vazias. As visões místicas sobre isso são poéticas e dolorosas ao mesmo tempo. É um soco no estômago. Diz que quando a pessoa vai à igreja só por obrigação, com o corpo no banco e a mente na lista de compras ou nos boletos... Ou na reunião de segunda-feira. Isso. O anjo da guarda dessa pessoa sofre uma frustração espiritual imensa. Durante o ofertório, esse anjo sobe ao altar triste e de mãos vazias. Simplesmente porque não tem nada do interior daquela pessoa para oferecer a Deus. Exato. Essa imagem do anjo de mãos vazias é muito contundente. Mas o texto ensina a reverter isso, não é? Sim, a grande contribuição não é só apontar o erro. O antídoto proposto é a intencionalidade. Como funciona na prática? O autor explica que participar do culto significa entregar conscientemente nas mãos desse anjo todas as realidades da sua vida. As dores, os trabalhos... As frustrações, as alegrias, os pedidos. E a imagem mística que ilustra isso é deslumbrante. Quando há essa entrega intencional, o anjo recebe essas ofertas e as leva até o altar numa espécie de fonte de ouro. Olha a diferença entre ser passivo e ser um co-ofertante. É abissal. O estresse do trânsito, a dificuldade com a família, tudo ganha propósito no espaço sagrado. A matéria-prima do sacrifício espiritual é a própria vida de quem está ali. Mas exige a vontade de não deixar o anjo subir de mãos atadas.
Requer estar 100% presente. O que nos leva ao nosso grande problema moderno, que é o piloto automático. A gente faz tudo sem pensar hoje em dia. Sim, dirigindo, lendo e até rezando. As fontes dizem que na prática religiosa isso é fatal. Eles dão um exemplo do credo. Palavras com um peso teológico absurdo, séculos de concílios e a pessoa recita olhando para o teto. Reparando na roupa de quem acabou de entrar. Totalmente desconectada. E para quebrar essa letargia, o texto prescreve uma ação física muito específica. Não é só pensar mais forte, é ajoelhar-se. E esse é um resgate formidável da importância do corpo na espiritualidade. Na modernidade, a gente acha que somos cérebros flutuantes. Que tudo acontece só na mente. Exato, mas as fontes destacam que o corpo ensina a alma. Ajoelhar-se em momentos indicados como na epiclese. Que é aquele momento central onde o sacerdote estende as mãos sobre as oferendas. Isso, para invocar o Espírito Santo. Ou durante as palavras da encarnação no credo. Esse gesto é apontado como o ato supremo de adoração. E o material traz um misticismo de novo, para explicar o peso disso. Traz sim. Afirma-se que esse ato físico de dobrar os joelhos transcende o respeito humano. No plano espiritual, abaixar-se traz extrema alegria aos anjos. E dá um golpe fulminante na soberba do diabo. Exatamente. A queda física dos joelhos é a antítese do orgulho primordial. Vira uma arma de combate espiritual. Um golpe fulminante mudando a postura do corpo. É impressionante como biologia e teologia se cruzam aqui. E isso prepara o terreno para o ponto mais inusitado que a gente encontrou nessa pesquisa. A questão da pressa e da digestão. Isso. De longe, o argumento mais surpreendente, onde a biologia pura e simples encontra a teologia eucarística. O tema central é o sagrado silêncio. E o combate ao hábito de sair correndo. Quem nunca viu aquela cena? A pessoa comunga, espera os segundos finais da bênção e sai em disparada para o estacionamento. Para não pegar trânsito. A urgência de voltar para a vida secular. Mas as fontes não usam só a moral para criticar isso. Elas misturam a digestão humana com o misticismo. Como é essa costura? Olha, esse argumento biológico é realmente engenhoso. A lógica parte de um dado fisiológico inquestionável. O tempo de digestão? Sim, o processo digestivo leva de 10 a 15 minutos para desfazer as características de um alimento leve no estômago. Certo. A partir dessa biologia básica, aplicam a doutrina da presença real. A conclusão é que, enquanto as espécies do pão permanecerem intactas, ou seja, nessa janela de 10 a 15 minutos, Jesus Cristo está física, real e substancialmente dentro da pessoa. É tratado como um fato biológico e objetivo. Exato! Sendo assim, sair apressadamente da igreja, ligar o carro, colocar uma música qualquer é literalmente abandonar o rei no momento de maior intimidade imaginável. Abandonar o rei. O autor chama isso de uma falha de hospitalidade espiritual gritante. Por isso a exigência do silêncio inegociável após a comunhão. Para fazer companhia. Isso. Fazer companhia à presença física que habita o organismo durante aqueles minutos contados pelo próprio relógio da natureza humana. E de engolir seco. Faz a gente repensar aquele ímpeto de correr para a garagem. Mas aí entra a grande questão prática. Como levar isso para a vida? Exatamente. Como pegar toda essa estética, o anti-entretenimento, o engajamento místico e até essa biologia digestiva e traduzir para segunda-feira de manhã. Porque a liturgia não acaba na porta da igreja. A parte final do texto faz essa ponte maravilhosa, usa a expressão hóstias vivas, e recupera uma imagem fantástica do arcebispo Fulton Sheen. Sobre as catedrais incompletas. Isso. Ele diz que o mundo está cheio de catedrais incompletas e almas meio crucificadas. É uma explicação dura, mas muito cirúrgica. Porque tem gente que cumpre as regras lá dentro, mas na calçada o espírito de sacrifício evapora. Descemos da cruz na primeira oportunidade, assim que pisamos no asfalto e enfrentamos um colega de trabalho difícil ou um boleto que venceu. A outra metade da equação fica faltando. De nada serve o rigor litúrgico se a postura de oferta não atravessar as portas. E para ancorar isso, as fontes trazem o peso da Lumen Gentium. O documento do Concílio Vaticano II. Esse mesmo, que direciona quem tem fé a transformar absolutamente
todas as dimensões da existência, o trabalho, o descanso, a convivência familiar Até as brigas de família. e até os atritos inevitáveis, transformar tudo isso em verdadeiras hostes espirituais agradáveis a Deus. O objetivo final não é formar especialistas em rubricas, Não é um clube de regras. é prolongar a liturgia do altar para a liturgia da vida. Aquele sacrifício que começou escolhendo a roupa menos confortável Que passou pelo anjo e pelo silêncio biológico. só atinge o ápice quando o trabalho banal de segunda a sexta é convertido em ato de adoração contínua. É a expansão do sagrado sobre a rotina profana. É uma jornada monumental. Repassando tudo, a gente começou nas catacumbas frias, passou pelo guarda-roupa, pelo piloto automático e terminamos na mesa do escritório ou na pia cheia de louça. O sagrado está em tudo. Fica muito claro que a experiência litúrgica não é uma caixinha que a gente abre no fim de semana e fecha depois. É uma postura existencial contínua. Uma postura exigente, que demanda recusar o conforto anestesiante, lutando contra a distração e garantindo que a gente nunca esteja de mãos vazias perante os desafios. E aprendendo a permanecer na cruz quando o mundo convida a descer. Perfeitamente sintetizado. E analisando todas essas camadas, tem uma provocação intelectual profunda para a gente refletir ao longo da semana. Qual seria? Nós vivemos numa era que promete remover qualquer desconforto das nossas vidas. O atrito está sendo eliminado de tudo com a tecnologia. Tudo é pensado para ser fácil. Mas lendo esse texto fica a questão. Se a nossa sociedade desenvolveu uma alergia a qualquer sacrifício físico, silêncio ou inconveniência, será que essa busca cega pelo conforto não está atrofiando a nossa capacidade de viver experiências humanas e espirituais realmente profundas? Um questionamento excelente. Estaríamos nós sacrificando o sagrado no altar da conveniência? Fica a reflexão, pensando em como aqueles cristãos primitivos mudaram o mundo nas piores condições e o que a gente faz hoje com toda a nossa liberdade. Que soco no estômago para fechar a nossa análise de hoje. Que esse nosso tempo junto sirva como um convite para quem nos ouve questionar essas facilidades que nos anestesiam, olhando além da superfície. É um trabalho diário. Com certeza. Continuem buscando múltiplas perspectivas para quem acompanha a gente, não deixem o automatismo vencer e mantenham a mente sempre atenta. Até a nossa próxima exploração.